Quero cumprimentá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Que a maravilhosa graça do Senhor seja sempre em sua vida. Aleluia. Estou vindo de uma semana bem difícil, né? Uma semana lutando com a gripe, né? Ela já está agora já está no score, já está, né? Durante a semana ela chegou a 6-0, né? Agora já está mais ou menos ali 8-4, né? Então já estou mais ou menos tirando a diferença ali, até daqui uns dias a gente passa por ela e vamos vencer ela em nome de Jesus, queridos. Glória a Deus. Quem está feliz com Jesus, dá um amém bem bacana aí, né? Glória a Deus, isso, glória a Deus. Amém. Quem teve na vigília na sexta-feira, queridos? Tempo. Eu não fui, mas eu fiquei sabendo que foi um tempo precioso, né? Não podia estar lá. Sexta-feira foi ali, acho que o ápice, né, da gripe. Ele estava bem ruinzinho, mas eu sei que foi um tempo especial, um tempo maravilhoso na presença do Senhor. Glória a Deus. Quero compartilhar com vocês uma palavra que Deus colocou no meu coração. E eu creio, queridos, que é uma palavra assim que vai trazer uma mudança, né, para o nosso coração, para o nosso entendimento. Aliás, esse é o propósito da palavra de Deus, né? Sempre gerar essa mudança, né, no nosso entendimento, na nossa forma de pensar, na nossa forma de compreender. Eu vou fazer a leitura de um texto, Josué, capítulo 6, quando o povo hebreu ele está diante das muralhas de Jericó. E aqui então eles estão entrando em Canaã, né? Está se cumprindo a promessa de Deus na vida da nação de Israel, quando eles Luquinha, dá para acender essa luz aqui, Luquinha? Lucas, dá para acender essa luz aqui, por favor? Quando eles estão ali por entrar em Israel, né? Por entrar na realidade em Canaã, a primeira barreira que eles se deparam, as muralhas de Jericó, e Deus então dá uma direção para eles. Deus direciona eles a um comportamento, a uma ação, e essa ação faz com que as muralhas de Jericó, né, muito se tem dito, né, os muros caíram, né, os muros tombaram. Na realidade, as escavações, os arqueólogos que estudaram lá a região, que estão lá até hoje, né, os muros de Jericó, eles entraram para dentro da terra. Eles não caíram nem para dentro nem para fora, né? Eles entraram para dentro da terra, e isso foi um acontecimento sobrenatural. Eu quero fazer a leitura aqui do capítulo 6, queridos, e depois então vamos extrair aqui alguns valores, algumas verdades para o nosso coração. Josué capítulo 6, nós vamos ler todo o capítulo 6. A palavra de Deus, ela declara assim: Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel, ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: Olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vós, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez, assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiros diante da arca. No 7º dia, rodeareis a cidade 7 vezes. E os sacerdotes tocarão as trombetas. Tocando-se longamente a trombeta e ouvindo voz o sonido dela, todo o povo dará um grande brado, então o muro da cidade cairá e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Assim Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e lhes disse: Levai a arca da aliança, e 7 sacerdotes levem 7 trombetas adiante da arca do Senhor. E ordenou ao povo: Passai e rodeai a cidade. Quem estiver armado, passe adiante da arca do Senhor. Assim foi que, como Josué dissera ao povo, os 7 sacerdotes, levando as 7 trombetas adiante do Senhor, passaram e tocaram as trombetas, e a arca da aliança do Senhor os seguia. Os homens armados iam adiante dos sacerdotes que tocavam as trombetas, e a retaguarda seguia após a arca. Os sacerdotes seguiam durante todo o tempo tocando as trombetas. Ao povo, porém, Josué tinha dado ordem dizendo: Não gritareis, não levantem a vossa voz,
não saia palavra alguma da vossa boca, até o dia em que eu vos diga, gritai, então gritareis. Assim fizeram a arca do Senhor rodear a cidade, contornando-a uma vez. Então entraram no acampamento e ali passaram uma noite. Josué levantou-se de madrugada e os sacerdotes tomaram a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes que levavam as 7 trombetas adiante da arca do Senhor iam andando, tocando as trombetas. Os homens armados iam adiante deles e o restante seguia atrás da arca do Senhor, os sacerdotes sempre tocando as trombetas. No segundo dia, rodearam outra vez a cidade e voltaram para o acampamento. Assim fizeram durante 6 dias. No 7º dia, madrugaram ao subir da alva e da mesma maneira rodearam a cidade 7 vezes. Só que nesse dia rodearam a cidade 7 vezes. Tocando os sacerdotes as trombetas pela 7ª vez, ordenou Josué ao povo: gritai, pois o Senhor vos entregou a cidade. A cidade, porém, será condenada, ela e tudo o que houver nela. Somente a prostituta Raabe viverá, ela e todos os que com ela estiverem em casa, porque escondeu os mensageiros que enviamos. Então somente guardai-vos das coisas condenadas, para que, tendo-as vós condenado, não tomeis delas coisa alguma, e não façais maldito o acampamento de Israel e o perturbeis. Toda a prata, o ouro, os vasos de bronze e de ferro, porém, são consagrados ao Senhor e irão para o tesouro do Senhor. Gritou o povo e os sacerdotes tocaram as trombetas. Ouvindo o povo o sonido da trombeta, deu um grande brado e o muro caiu. E o povo subiu à cidade, cada qual atacou de onde estava e a tomaram. Tudo o que havia na cidade destruíram totalmente ao fio da espada. Homens e mulheres, meninos e velhos, bois, ovelhas e jumentos. Disse Josué aos 2 homens que tinham espiado a terra: entrai na casa da prostituta e tirai-a de lá, com tudo que tiver, como lhe juraste. Assim entraram os jovens espias e tiraram Raabe e seu pai, sua mãe, seus irmãos e tudo o que tinha. Tiraram também todos os seus parentes e puseram-nos fora do acampamento de Israel. Então a cidade e tudo que nela havia foi queimado, mas a prata, o ouro e os vasos de bronze e de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Josué, porém, poupou a vida da prostituta Raabe e a família de seu pai, e a tudo o que tinha, porque escondera os mensageiros que Josué enviara para espiar Jericó. Ela habita no meio de Israel até o dia de hoje. Nesse tempo, Josué pronunciou este juramento: maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar a reedificar essa cidade de Jericó. Com a perda do seu primogênito a fundará, e com a perda do seu filho mais novo lhe colocará as portas. Assim era o Senhor com Josué, e corria sua fama por toda a terra. Glória a Deus. Curva sua cabeça, queridos. Pai querido, obrigado. Obrigado pelo teu cuidado, pela tua atenção para com as nossas vidas. Obrigado, Pai, nós servimos um Deus zeloso, um Deus atencioso, aquele que se atém a cada detalhe do nosso coração, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. Aquilo, Paizinho querido, muitas vezes que nos preocupa, que nos aflige, são valores para o Senhor, Paizinho querido, que fazem com que o Senhor nos socorra. Pai, obrigado porque a palavra do Senhor, ela é uma direção clara para as nossas vidas. Nós queremos nesta noite, com a graça do Senhor, fazer desta palavra, Paizinho querido, algo que venha nos fortalecer, algo que venha nos revigorar, Paizinho querido, nos trazer ânimo e alegria, Senhor, para prosseguirmos nessa caminhada que ora empreendemos na presença do Senhor. Pela graça do Senhor, nós pedimos que o Teu Espírito Santo nos conduza, Senhor, com sabedoria, para que o Teu propósito seja estabelecido através das nossas vidas. Nós te agradecemos no nome poderoso de Jesus. Os que creem digam amém. Glória a Deus. Queridos, como eu estou ainda me recuperando aqui da gripe, é possível que vocês escutem alguns barulhos, alguns sons que possam sair, né? Mas vamos aqui para a palavra. Eu quero usar como
como título dessa palavra, a provisão celestial para derrubar muros. Provisão celestial para derrubar muros. Essa palavra, essa passagem, queridos, ela fala algo muito precioso ao nosso coração. É importante nós entendermos isso. Existem algumas experiências que nós temos ao longo da nossa vida e a correta interpretação dela nos faz percebermos com maior clareza a graça e o favor de Deus em nossas vidas. A falta desse entendimento, ela é como algo que cega o nosso entendimento e nós não conseguimos ver a glória de Deus. Imagine isso. Eles estavam dentro agora de Canaã, a terra que Deus havia prometido a Abraão, Isaque, Jacó, Moisés. Todos esses homens, eles receberam uma promessa de Deus que a nação de Israel, ela seria tirada da escravidão do Egito e seria trazida para conquistar em Canaã, que seria a terra da posse, a terra da herança deles. Eles acabam de atravessar o Jordão, eles entram em Canaã e a primeira condição deles ao entrar em Canaã, eles se deparam com uma grande muralha chamada Jericó. Em nossas vidas, queridos, tudo que Deus tem de promessa, né, de declarações que Deus fez para as nossas vidas, sejam elas através da palavra de Deus, ou seja elas através de uma profecia, todas as promessas que Deus tem para a nossa vida, invariavelmente nós vamos encontrar, né, na busca, na conquista dessa promessa, nós vamos encontrar algumas muralhas, alguns muros, alguns impedimentos, coisas que vão fazer com que nós paremos, né, e vamos ter que obrigatoriamente refletir sobre aquela condição. Imagina isso. Esse povo, eles ansiavam pelo cumprimento dessa promessa. Agora que eles colocaram os pés dentro de Canaã, dentro da terra prometida, eles se deparam com essa muralha e com certeza um pensamento veio na mente deles. Com certeza. Será que Deus queria mesmo que nós estivéssemos aqui? Será que essa muralha não é um impedimento que Deus colocou aqui para nos frear, para nos parar? Quantas vezes eu e você nos deparamos diante de situações com muralhas aparentemente intransponíveis? Imaginamos que aquelas muralhas estão postas ali para nos frear, para nos fazer parar. As nossas decisões são a fala mais valorosa, ou a fala de melhor crédito em relação à nossa fé. As nossas ações são a fala de maior crédito em relação à nossa fé. O que nós fazemos, não o que nós falamos, mas o que nós fazemos dá crédito ou não à nossa fé. E Deus, Ele opera em nossas vidas algumas situações, queridos, para que a gente perceba, né, para que a gente aprenda com as experiências do reino de Deus a forma mais eficaz de Deus produzir em nós o crescimento que precisamos ter. Imagina a situação dessas pessoas, né? Aí na sua mente, imagina. Eles entraram em Canaã. Bom, Canaã agora é nossa. Passamos o Jordão, Canaã é nossa. Então, a promessa de Deus que Ele deu para Abraão, para Isaque, para Jacó, para Moisés, a promessa se cumpriu. Agora vamos entrar na terra e vamos viver felizes para o resto da nossa vida. Só que não. Só que tinha uma muralha para ser transposta. Antes de Deus falar com Josué e antes de a muralha cair, qual foi o pensamento dessas pessoas? O que provavelmente saiu da boca de muitos deles? O que fora dito ali naquele lugar antes de Deus manifestar a Josué a estratégia de como transpor os muros? Existem situações na nossa vida, queridos, que Deus permite que elas surjam para que nós nos conheçamos,
para que nós saibamos quem na realidade nós somos. A verdadeira revelação de quem eu e você somos, ela se dá diante das muralhas da nossa vida. Por isso que Deus, de vez em quando, Ele coloca uma muralhinha, né, diante de nós, para que a gente pare um pouquinho e expresse o que nós verdadeiramente somos. Aqui nesse momento, queridos, Deus deixa ali essa muralha, e ali muitos corações são revelados. E é interessante que Deus revela o nosso coração, não para Ele, para nós mesmos, para que nós nos conheçamos. Essa condição nos faz perceber em nós mesmos quais áreas precisam serem mudadas, quais mudanças precisam acontecer em nossas vidas. Eu estou com os pés dentro da terra da minha conquista, né, dentro da terra da minha herança, aquilo que Deus declarou que seria minha herança, mas por causa de uma impossibilidade, eu deixo de glorificar a Deus, eu deixo de exaltar a Deus, eu deixo de reconhecer a grandeza de Deus por causa de uma impossibilidade. Os muros de Jericó representavam um impedimento para que as conquistas do povo de Deus fossem estabelecidas. Toda conquista é precedida por muros que precisam serem derrubados. O inimigo que não for vencido hoje pode nos derrubar amanhã. Jericó estava ali posta, queridos, como diz o texto, né? Ora, Jericó estava rigorosamente fechada. Ela não estava somente fechada, ela estava rigorosamente fechada. Ninguém saía, ninguém entrava. Em outras palavras, né, daqui vocês não passam. Se eles não podiam entrar em Jericó para vencer esse inimigo, provavelmente, em um outro momento, né, os habitantes, os moradores de Jericó, venceriam esse povo. Deus, Ele nos coloca, queridos, diante de muros para nós nos conhecermos e vencermos inimigos que estão escondidos aqui dentro, escondidos dentro de fortalezas, para que nós possamos vencê-los hoje. Posso ouvir um amém, hein? Para que nós possamos vencê-los hoje. Se nós não os vencermos hoje, em tempo oportuno, estes mesmos inimigos nos derrotarão. Só que tem uma palavra de Deus para a sua vida. Esses inimigos vão ser vencidos hoje. Em nome de Jesus. Primeiro pensamento que eu quero compartilhar com você, o versículo 1, quando ele diz, né? Ora, Jericó estava rigorosamente fechada. Por causa dos filhos de Israel, ninguém saía, ninguém entrava. Então, primeiro pensamento, queridos, adversidades intransponíveis. Primeiro pensamento. Diga assim comigo: adversidades intransponíveis. Esse pensamento é um pensamento que recorrentemente ele vem ao nosso coração. Eu e você somos frequentemente confrontados com situações que são postas diante de nós, que se apresentam diante de nós como adversidades intransponíveis. Quantas vezes eu e você já estivemos diante de situações, já vivenciamos experiências, onde no nosso coração brotou aquele sentimento, né? Aquela convicção, aquela certeza. Não, isso não tem como vencer. Essa situação não tem como mudar. Agora pronto, acabou tudo. Quantas vezes nós nos deparamos com situações como essas? E são justamente por causa destas situações que Deus se apresenta em nossas vidas. E o propósito de Deus, queridos, não é apenas derrubar muros. Deus não tirou as muralhas de Jericó somente para que o povo pudesse passar,
Deus tirou as muralhas que estavam dentro do coração do povo. As muralhas que Deus coloca diante de nós são experiências para que nós também, por consequência, tiremos de dentro dos nossos corações as muralhas que nos impedem de conquistar a herança que Deus tem para as nossas vidas. Nós somente conquistaremos aquilo que Deus nos prometeu que daria quando as muralhas do nosso coração são derrubadas. E, por incrível que pareça, as maiores muralhas não são as externas. As maiores muralhas são as internas, as dentro do nosso coração. Impedimentos que nos fazem retroceder naquilo que Deus tem para as nossas vidas. As maiores adversidades que encontramos em nossa trajetória de conquistas somente serão derrubadas com a ajuda do Senhor. Essa muralha, essa condição que estava ali, Jericó, foi propositalmente, o local onde eles atravessaram, o local exato onde eles atravessaram foi um local que Deus escolheu para eles atravessarem, porque Deus abriu o Jordão naquele lugar para eles poderem atravessar. Deus foi lá e abriu um local exato do Jordão, aqui vocês vão atravessar. Quando eles atravessam, eles se deparam com aquela muralha, aquela grande muralha diante deles. Existem práticas que nos levam a conquistar coisas intransponíveis quando cremos nas direções que o Senhor nos dá. É interessante, queridos, nós entendermos o seguinte, que as muralhas que surgem na nossa vida, elas não são para ser derrubadas com a nossa força. Elas são para ser derrubadas com a nossa fé. A fé é mais eficiente, mais eficaz do que a nossa força. Muitas vezes nós queremos conquistar as coisas no reino de Deus através da força que temos. Imagina se, ao contrário de crer no que Deus havia dito para Josué, cada um dos israelitas pegasse uma marreta, nós vamos derrubar essa muralha na marreta. Estariam até hoje batendo nas muralhas e nada teria acontecido. Mesmo estando dentro da terra das nossas conquistas, ainda assim encontraremos resistência por parte dos adversários que tentarão nos fazer desistir. A palavra adversidade, ela surge de adversário. A adversidade, ela é o levante de um adversário. Essa adversidade, esses adversários, eles estavam ali e a intenção deles era fazer com que o povo hebreu desistisse de conquistar em Canaã. Por quê? Porque eles estavam estrategicamente postos em um local onde, assim como a nação de Israel entraria na terra e conquistaria, eles também poderiam conquistar aquilo. Só que essa promessa havia sido dada para o povo de Israel, para mim e para você. Os nossos adversários jamais conquistarão aquilo que Deus prometeu que nos daria. Se as promessas são nossas, queridos, nós conquistaremos aquilo que Deus nos deu. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. A desistência é sempre a alternativa mais fácil, mas nunca mais acertada. Desistir é sempre a alternativa mais fácil. Quando eles se depararam com as muralhas, eu não vou ficar aí lutando com a muralha dessa, eu vou voltar. Vamos fazer a trajetória de retorno dele. Ele vai ter que passar de novo o Jordão, ele vai ter que atravessar de novo o deserto, ele vai ter que atravessar novamente o Mar Vermelho, e ele vai ter que entrar de volta no Egito. O retorno é sempre mais difícil, queridos, do que caminhar em direção àquilo que Deus prometeu para as nossas vidas. Desistir, aparentemente, é a decisão mais fácil, mas ela sempre trará maiores dificuldades. A decisão mais fácil, a mais correta, é seguirmos em direção às nossas conquistas. Jericó estava rigorosamente fechada. Algumas dificuldades em nossas vidas se apresentarão como intransponíveis, porém, o Senhor sempre nos dará a estratégia necessária para as vencermos. Esteja sempre atento à direção que o Senhor tem para a sua vida
e você irá transpor as maiores barreiras que forem postas diante de você. Nós temos aqui, queridos, né, o nosso tema do ano, o ano da provisão celestial. Isso é uma direção que Deus nos deu. Eu posso fazer disso uma bandeira para a minha vida, né? Ou eu posso desprezar isso. Eu posso ignorar essa verdade. Senhor, por que o Senhor não deu essa direção para mim? Né? Porque nós somos um corpo, nós somos uma igreja. Né? E Deus, Ele opera isso de uma forma sempre estratégica. Né? Nós temos uma direção ou direções dadas por Deus. Quantas palavras nós recebemos, queridos? Aliás, quantas palavras Deus já nos deu e nós as ignoramos? Quantas muralhas podiam ter caído diante de nós e nós tivemos que ficar parados, contidos ali por um tempo demasiadamente grande, por não crermos que Deus faria o que disse que faria. Então, esse primeiro pensamento, né? Adversidades intransponíveis, né? Elas são intransponíveis somente dentro da nossa mente. Elas não são intransponíveis para o Senhor. Segundo pensamento, o versículo 3, ele diz assim, quando Deus começa a dar a direção para Josué do que eles deveriam fazer, no versículo 3 ele diz assim, vós, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez, assim fareis por 6 dias. Vós, todos os homens de guerra. É interessante que Deus, ele seleciona um grupo de pessoas. Né? Ele não convoca todo mundo. Ele convoca um grupo de pessoas que ele chama homens de guerra. Segundo pensamento, homens de guerra carregam marcas. Homens de guerra carregam marcas. Diga assim comigo, homens de guerra carregam consigo as suas marcas. Anos atrás, eu estava assistindo um filme, eu não consigo lembrar o nome do filme, tentei ver lá, mas não consegui lembrar o nome do filme. Era um filme de época, né? Daquela época em que os países ali daquela região nórdica, eles queriam invadir a Escócia, e os escoceses, eles tinham que estar sempre guerreando contra os países que tentavam invadir eles. Eles guerreavam para defender o que eles já haviam conquistado, eles guerreavam para defender aquilo que já era deles. E no filme, um dos comandantes lá do exército, ele teve uma estratégia, ele fez o seguinte, eu vou separar os melhores soldados que nós temos e nós vamos vencer essa batalha definitivamente. Eles nunca mais nos incomodarão, porque vai ser uma vitória tão grandiosa que os inimigos de fato nunca mais se levantaram para guerrear contra eles. Ele colocou todo o exército dele numa fileira e ele mandou que tirassem a sua blusa, sua roupa de cima, né? Aquelas roupas de couro, de pele, né? Ele mandou tirar, ficaram todos sem camisa. E ele passou olhando um a um e escolhendo, ele tomava eles pelo braço e puxava. Os que ele escolhia, ele tomava pelo braço e puxava para frente. Ele foi escolhendo. Ele escolheu os que tinham cicatrizes, os que tinham marcas. Ele foi escolhendo esses e foi formando deles o seu exército. Ele foi escolhendo, né? Alguns tinham várias marcas no seu corpo, várias cicatrizes, ele foi puxando e dali ele formou o seu exército, o seu melhor exército. Depois eles venceram com aquele exército, eles venceram seus adversários, né? E nunca mais os inimigos tentaram invadir de novo a Escócia. Esse era o filme, né? Queridos, as nossas cicatrizes, elas são marcas das experiências que nós vivemos ao longo da nossa vida, e muitas vezes nós usamos elas
para a nossa própria derrota, para nosso próprio fracasso. Nós ficamos lembrando das coisas passadas e aquilo nos causa frustrações, decepções, sendo que as cicatrizes das experiências que nós vivemos, elas são marcas que nos farão sermos escolhidos para compormos o exército de Deus. O que nós fazemos com as nossas cicatrizes? Existem dois comportamentos. Ou nós tentamos escondê-las, ou nós não queremos ter cicatrizes. Nós fazemos todo o possível para que a nossa trajetória não deixe marcas em nós. Só que as cicatrizes, queridos, são fatores qualificadores para que nós sejamos escolhidos para compormos o exército de Deus. Eu consigo imaginar Deus da mesma forma, olhando para a sua igreja, né, passando pelo seu povo, escolhendo os seus guerreiros pelas cicatrizes que trazem consigo. As cicatrizes, elas são marcas de que nós passamos por lutas e não morremos, vencemos as nossas batalhas. Nós muitas vezes guardamos as nossas cicatrizes, queridos, trazemos elas para dentro do nosso coração e fazemos daquilo um motivo para o nosso próprio fracasso. Ah, pastor, o senhor não sabe pelo que eu passei. Aquilo ficou marcado no meu coração. Claro que ficou marcado. Para que você possa ser escolhido como um bom soldado do exército de Deus. O texto diz: vós, todos os homens de guerra. Como que Deus escolhe homens de guerra? Como que Deus seleciona homens de guerra? Aqueles que não têm medo do combate, queridos. Aqueles que não recusam estarem na guerra, estarem no combate. Aqueles que eu sei que eu vou trazer comigo algumas marcas, eu sei que eu vou trazer comigo algumas cicatrizes, mas eu quero estar lá no meio, né, do exército de Deus. Homens de guerra carregam consigo as suas marcas. O Senhor sempre contará com os seus homens de guerra para as suas maiores batalhas. Deus está sempre selecionando, né? Eu de manhã falei um pouquinho sobre o exército de Gideão. Quando Gideão vai escolher o seu exército, eles estavam sendo invadidos, né? Eles estavam sendo afrontados pelos assírios, né? Eles invadiam a terra e o exército dos assírios era em número de 135 mil homens. Gideão, depois que ele foi posto, né, como general ali do povo de Israel, ele somou o seu exército 32 mil homens. Os 32 mil homens contra os 135 mil, aqui já havia uma diferença, né, de mais de 100 mil homens. Então, a desvantagem dele ali já era enorme. Aí Deus fala o seguinte para Gideão: Gideão, reúne o teu exército e fala para eles o seguinte: quem for tímido e medroso pode voltar para casa. Aí Gideão pensa assim: que estratégia é essa que Deus está adotando? Se nós já somos com 32 mil, se nós já somos em menor quantidade, se eu disser isso, né, alguns vão querer voltar para casa. Esses alguns que voltaram para casa foram 22 mil. Ele ficou só com 10 mil no exército dele. Agora eram 10 mil contra 135 mil. E ele disse: Deus, e agora? Qual é a estratégia que nós vamos usar? 10 mil contra 135. Ele disse: ainda tem gente demais aí. Disse: Deus, essa diferença vai aumentar mais ainda? Ele disse: vai aumentar mais um pouquinho. Leva eles no ribeiro para tomar água. Aqueles que se abaixarem para tomar água, lamber a água, né, você descarta eles. Aqueles que pegarem a água e trouxerem a água até a boca, esses você põe à parte.
E aí Gideão levou eles para tomar água e ele ficou atento. Né? Dos que buscaram uma água e trouxeram até a boca, 300 homens. 300 homens contra um exército de 135 mil homens. Quem venceu? Quem venceu essa batalha? Gideão com os seus 300 soldados. Venceram a batalha. Venceram na força do seu braço? Não. Venceram porque Deus lhes deu a estratégia correta de combate, de guerra. Queridos, Deus não olha para números. Deus olha para aqueles que no seu coração entendem que fazem parte do exército do Senhor. Amém? Então, essa palavra, queridos, ela fala comigo, ela fala com você, porque muitas vezes nós fazemos daquelas marcas que estão dentro do nosso coração, nós fazemos delas muros, nós colocamos elas diante de nós como muros, como impedimento de nós conquistarmos aquilo que Deus tem para a nossa vida. Sendo que essas mesmas marcas, elas são na realidade qualificadores para nós compormos o exército mais valente que existe sobre a terra, o exército de Deus, né? Dentre os quais alguns, se não todos, estão aqui nesta noite, né? Percebem, queridos, como muitas vezes aquilo que Deus olha como um fator de escolha, nós colocamos como um fator de fracasso, né? Nós mesmos fazemos daquilo que Deus olha para nós e vê como um fator qualificador, nós olhamos para aquilo e vemos aquele mesmo fator como um motivo de fracasso, como um impedimento para nós conquistarmos as coisas que Deus tem para a nossa vida. Homens de guerra carregam consigo as suas marcas. Deixa eu ver onde é que eu estou aqui. Todo homem de guerra está sempre preparado para enfrentar todo e qualquer embate. Esse sentimento distingue um homem de guerra de uma pessoa comum. Aquilo que nós construímos dentro do nosso coração. Ser um homem de guerra é o resultado de um posicionamento pessoal no reino de Deus. Eu determino quem eu sou no reino de Deus. Se uma vítima, né, ou se um homem de guerra. Eu determino pelo meu posicionamento. Nossas maiores conquistas sempre serão obtidas através do nosso firme posicionamento no Senhor. As nossas vitórias sempre deixarão cicatrizes. E estas cicatrizes nos farão lembrarmos de cada uma das nossas vitórias. Homens de guerra possuem cicatrizes. Diga assim comigo: homens de guerra possuem cicatrizes. Cada cicatriz revela uma marca de uma possibilidade de morte e também de uma grande vitória dada pelo Senhor. Imagina isso. Você vai olhar uma pessoa, ela tem uma marca de uma espadada, né? Aqui assim, bem pertinho. Que isso, irmão? Isso foi uma espadada que eu tomei. Morreu? Não, estou vivo, né? Não morri. Aquela espadada, ela poderia ter matado aquela pessoa. As cicatrizes, queridos, que nós trazemos conosco, elas são marcas de uma possibilidade de morte, mas que, no entanto, permanecemos vivos. Então são marcas de vitórias. São marcas de conquistas que nós obtivemos ao longo da nossa vida. Quando eu olho para uma cicatriz, para uma marca, e essas cicatrizes, elas não são cicatrizes externas, elas são cicatrizes dentro do nosso coração. Experiências que nós tivemos ao longo da nossa vida, que muitas vezes nós dizemos assim: aquela experiência eu não gosto nem de lembrar dela. Mas filho, mas você obteve a vitória, você está vivo, né? Você conquistou aquilo, você transpôs
essa barreira. Você superou essa adversidade. Você venceu isso. Então elas são marcas que devem ser guardadas no nosso coração como marcas de uma grande vitória que nós obtivemos. Não são necessariamente derrotas. Nós podemos vê-las como derrotas ou como grandes vitórias, né? Deus sempre escolherá os seus soldados pelas suas cicatrizes, né? Somente quem vence pode olhar para uma cicatriz e lembrar que, mesmo que a batalha tenha sido intensa, a vitória veio como o resultado. Existem cicatrizes que são deixadas propositalmente pelo Senhor, para que nos lembremos da batalha e também das vitórias. As cicatrizes não são para lembrarmos da batalha e sim da vitória que obtivemos no Senhor. Quantas cicatrizes nós carregamos conosco? Quantas cicatrizes nós carregamos conosco? Quais cicatrizes nós carregamos conosco? Às vezes, queridos, nós somos mais dados ao comodismo, à comodidade, do que aos embates, às batalhas, né? Eu creio que a nossa vida como filhos de Deus, nós precisamos nos ver mais como soldados, né, do que como pessoas comuns. Deus, Ele nos chama, né, Deus constantemente Ele nos chama para combates, para guerra, para embates, para lutas. Constantemente, queridos, nós estamos combatendo contra o reino das trevas. E nós precisamos nos ver como verdadeiros combatentes do reino de Deus. Se Deus não puder contar comigo e com você, com quem Ele contará? Quem serão aqueles que vão compor o exército do reino de Deus? A nossa vida no Senhor, ela é uma batalha permanente, ela é uma batalha constante. Posso ouvir um amém? Terceiro pensamento, né? O versículo 20, ele diz assim, versículo 20: gritou o povo, e os sacerdotes tomaram as trombetas. Ouvindo o povo o sonido da trombeta, deu um grande brado, e o muro caiu, e o povo subiu à cidade, cada qual a atacou de onde estava, e a tomaram Jericó, venceram Jericó. Então, terceiro pensamento: conquistas sobrenaturais. Conquistas sobrenaturais. Diga assim comigo: conquistas sobrenaturais. Todas as nossas conquistas, queridos, no Senhor, são conquistas sobrenaturais. Todas as nossas conquistas. As conquistas que obtemos no Senhor, todas são alcançadas pelo agir sobrenatural de Deus. O que é o agir sobrenatural de Deus? Nós temos decisões que nós tomamos, escolhas que nós fazemos, atitudes, ações que temos, e em cada situação, queridos, na nossa mente surge uma alternativa natural para a resolução daquela dificuldade. As resoluções naturais, elas têm um limite, né? Muitas vezes nós trabalhamos mais em cima daquilo que é natural do que aquilo que é sobrenatural. O sobrenatural é o agir de Deus acima do nosso natural. O nosso natural é até onde nós podemos ir, até onde nós conseguimos chegar com as nossas atitudes. Quando o nosso natural se acaba, começa o natural de Deus, que é o nosso sobrenatural. O nosso sobrenatural é o natural de Deus. Aquilo que é impossível para nós é possível para Deus. Então, o sobrenatural é a ação de Deus acima, além do nosso natural. Quando acabam-se as nossas possibilidades naturais, inicia-se então o sobrenatural de Deus.
Nós, quando terminam os nossos recursos naturais, o que nós fazemos? O que nós fazemos? Nós precisamos crer que a partir dali começa o agir sobrenatural de Deus, né? Deus sempre fará coisas extraordinárias ou sobrenaturais para deixar sempre registrado que Ele quem nos entrega a nossa vitória, ou quem entregou a nossa vitória, né? Lutamos como bons soldados de Cristo, porém as nossas conquistas sempre nos serão dadas pelo Senhor. Faça parte desse exército de soldados valentes, que não se cansam de lutar, sabendo que após cada batalha, uma grande conquista está proposta. O soldado que não vai para a guerra precisará sempre de uma justificativa dizendo por que não foi. Porém, o bom soldado terá sempre um testemunho para glorificar a Deus e demonstrar as suas conquistas. Tenha sempre as suas conquistas para apresentar, e em cada uma delas estará o registro do agir de Deus em seu favor. Todas as nossas conquistas têm a marca das cicatrizes do nosso maravilhoso Deus. Se os irmãos da música quiserem subir, nós vamos cantar mais um cântico. Queridos, as nossas marcas, elas são um motivo de alegria. As nossas marcas. Se nós não tivermos esse entendimento, nós deixamos as tristezas e os abatimentos tomarem o nosso coração. Depois que Jesus morreu e foi glorificado, Tomé, ele fala ali para os discípulos o seguinte: eu só vou crer se eu ver as marcas nas mãos de Jesus. E Jesus então se apresenta e ele pede para Tomé que ele coloque, né, a mão sobre as marcas que Jesus deixou. A marca do corte no seu lado e a marca dos cravos nas suas mãos e nos seus pés. Jesus, ele foi glorificado, ele fez questão de receber um corpo glorificado com as marcas da maior vitória, da maior batalha empreendida no universo. Foi nesse exato momento, queridos, quando Jesus se entregou para ser morto na cruz, que nós obtivemos a nossa liberdade. Nós fomos libertos por um gesto, em uma batalha que deixou marcas do nosso Senhor. Jesus, ele trará para sempre consigo aquelas marcas, não com tristeza, mas com motivo de alegria, com motivo de grandes conquistas, ou da maior conquista. O que nós temos feito com as nossas marcas? As marcas que carregamos com nós, elas nos incentivam a prosseguirmos ou são motivos para desistirmos? O Senhor está falando comigo e com você nesta noite. O Senhor está nos dando um direcionamento. O Senhor está abrindo os nossos olhos para que nós possamos perceber. Eu vejo, queridos, que nós estamos como que o povo de Israel nesse dia. Nós estamos com os nossos pés dentro da terra das nossas conquistas. Observem que nós estamos vivendo um momento da história da comunhão cristã, em especial a comunhão cristã Betel. Essa palavra é para nós, para mim e para você. Nós estamos vivendo um momento, queridos, onde nós sabemos
que aquilo que Deus nos prometeu por anos começa a se cumprir. Os nossos pés, eles estão dentro do território onde as nossas conquistas estão sendo estabelecidas. O que as marcas são para nós? Muros e impedimentos? Ou são marcas que fazem com que sejamos escolhidos? Marcas qualificadoras. Como você vê as marcas que estão no seu coração? Como você olha para aquelas feridas que foram ficando no seu coração ao longo da sua trajetória? Hoje o Senhor está falando comigo, e hoje o Senhor está falando com você, amém? Vamos colocar em pé, queridos. Eu quero orar. Eu quero orar, eu quero declarar sobre a sua vida. Algumas pessoas, elas já fizeram um acompanhamento, né? 3 vezes, 4 vezes. E provavelmente, se elas não tiverem esse entendimento, elas vão querer fazer pela 5ª, pela 6ª, pela 7ª vez. Pastor, eu não consigo lidar com as marcas que estão dentro do meu coração. Porque ainda você não se deu conta que essas marcas, elas não são para derrota, elas são para vitória. Essas marcas, elas revelam o amor de Deus pela minha e pela sua vida. Do que o Senhor nos livrou, de onde Ele nos tirou e para onde Ele nos trouxe. Onde Ele quer que nós estejamos. Onde Ele está nos levando. Nós estamos com os nossos pés dentro da terra das promessas que Deus tem para a nossa vida. Nós podemos fazer desse momento, queridos, um momento de maior alegria, um momento de maior conquista. Quando nós entendermos isso, os muros que estão postos diante de nós cairão. Nós vamos transpor esse muro. Se esse muro não for derrubado, esse inimigo estará sempre por perto para nos lembrar dos nossos fracassos. Mas como eu declarei no começo, nesta noite, esses muros serão derrubados em nome do Senhor Jesus. Essas marcas, elas se converterão de motivo de tristeza, de motivo de lamento, para motivo de alegria, para motivo de reconhecimento da glória, do favor, da bondade de Deus em nossas vidas. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Deixa o Senhor ministrar o teu coração nesta hora. Deixa o Espírito Santo de Deus falar contigo nesse momento. Ouça a voz do Espírito Santo falando ao seu coração. Você não pode ficar mais tempo parado diante desta muralha que está posta ali. Esse não é o lugar que Deus tem para a sua vida. O lugar que Deus tem para a sua vida é além dos muros, é para lá dos muros. O lugar que Deus tem para você, a terra da sua herança, a terra das suas conquistas, onde as suas habilidades serão postas em prática, onde as suas conquistas, as suas verdadeiras conquistas serão estabelecidas. Estão para além desse muro. Eu declaro em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, muralhas estão caindo nesta noite aqui neste lugar. Muros estão sendo derrubados. Pensamentos, rudimentos estão sendo removidos, estão sendo tirados. Corações estão sendo libertos nesta noite. Mentes estão sendo libertas. Mentiras que foram impregnadas
que foram postas dentro dos nossos corações são removidas agora, caem por terra neste momento, em nome do Senhor Jesus. Aquilo que por muitos anos foi uma dificuldade, hoje se torna um muro que cai por terra em nome de Jesus. Esta adversidade, a partir de hoje, ela deixa de ser intransponível e nós passamos por ela. Nós vencemos essa adversidade. Comece a marchar aí onde você está. Comece a pisar sobre este muro. A nação, quando os muros caíram, eles avançaram para diante de si. Onde estavam? Eles entraram na cidade. Eles subiram na cidade. Eles tomaram posse daquela cidade. Aqueles inimigos foram derrotados. Aqueles inimigos foram vencidos. O Senhor entregou nas mãos deles os seus adversários. Então disse o Senhor a Josué: olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes, todos os teus adversários, todos os teus inimigos, aqueles que se levantaram contra você, estão sendo vencidos nesta hora, neste lugar, em nome do Senhor Jesus. Muralhas caiam por terra, muros caiam por terra, dificuldades caiam por terra, limitações caiam por terra, adversidades caiam por terra. Deixa o Senhor colocar esta verdade dentro do seu coração. O Senhor não te chamou para que você fique parado diante de uma grande muralha. A proposta de Deus para a sua vida. Não é esse o propósito do Senhor para a sua vida. Há um propósito maravilhoso além do muro, além das muralhas. Há algo glorioso te aguardando depois desses muros, depois dessas muralhas. As nossas verdadeiras conquistas, elas acontecem depois dos muros. Eles estão caindo nesta noite diante de você. Estão sendo derrubados pelo Senhor. Não há mais impedimentos, não há mais resistência. O Espírito do Senhor está neste lugar, tocando vidas, tocando corações, libertando mentes, trazendo a liberdade que necessitamos. Posicione-se nesta noite. Posicione-se nesta noite. Aquilo que está acontecendo neste lugar, nesta noite, será determinante para todas as tuas conquistas que estão por vir. Tome posse dessa palavra. Declare isso com seus próprios lábios. Declare isso. Senhor, as minhas marcas, as minhas cicatrizes não são marcas de fracasso, não são marcas de derrotas, são marcas de grandes vitórias e